A graça e a paz para todos os amados irmãos em Cristo Jesus e todos os ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Pois a palavra do Senhor nosso Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, do que qualquer espada de 2 lâminas, porque ela penetra até a divisão da alma e vai entre a divisão do espírito e assim causa no homem um renovo. O homem deixa de ser um velho homem para ser uma nova criatura, deixa de ser uma velha criatura para ser uma nova criatura. E neste momento irei ler o livro da Revelação Divina, livro do Apocalipse do apóstolo São João. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é um bálsamo para a nossa vida, para a nossa alma e para o nosso espírito. E é uma maravilha ter o Senhor nosso Deus dentro do nosso coração, habitando conosco. Deus fez tão grande, Deus é tão grande que se fez tão pequeno para habitar dentro do coração do homem. Por isso a igreja, nós, corpo espiritual, somos templos e moradas do Espírito Santo, o Senhor nosso Deus. Habita em nós a Trindade Divina, o Deus Trino. Deus Trino e Todo-Poderoso na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meditaremos um pouquinho aqui no livro do Apocalipse, o livro da Revelação Divina do apóstolo São João. Título e assunto do livro. Capítulo 1, verso 1 ao verso de número 3. Título e assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente ainda devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Capítulo 4 do livro de Apocalipse, a revelação divina, e Deus as revelou através do seu anjo ao seu servo João, qual testificou da palavra de Deus. Capítulo 4, a visão do trono da majestade divina nas alturas. Os 24 anciões e os 4 animais. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Verso 11, ou seja, verso 4, Apocalipse capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus é só um, o Espírito Santo.
Mas quando fala os 7 Espíritos, refere-se à perfeição do Espírito Santo do seu nosso Deus, que é perfeito. Repetindo o versículo 5 do capítulo 4 de Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Parece até dizer que são 7 Espíritos Santos, mas não, é um só. É um só. Assim como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é só um. Então refere-se à perfeição do Espírito Santo do seu nosso Deus, que é perfeito e habita com o Espírito do homem. A nova criatura em Cristo, aqueles que confessam Cristo, o Deus Trino, nosso Salvador, Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. O Deus Trino e Uno, porque é um só Deus verdadeiro, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme disse o Senhor Jesus Cristo. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme determinou Jesus Cristo aos seus discípulos antes de partir para o céu. Ele disse: proclamai, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então é uma maravilha aqui, né? Capítulo 4 de Apocalipse, a visão do trono de Deus nas alturas. E o que estava sentado, versículo 3 do capítulo 4, versículo 3, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E versículo 4, e ao redor do trono haviam 24 tronos. E vi assentado sobre os tronos 24 anciões. 24 anciões, né? Versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro. Versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal rosto como de homem. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. São mistérios gloriosos que mesmo não entendemos, não temos a profundidade, mas cremos que são símbolos representantes, são mistérios de Deus revelados ao homem através de João, através do anjo que testificou para João, o qual testificou da palavra do Senhor nosso Deus. E referente o versículo 6 do mesmo capítulo 4, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal roxo como um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. São mistérios de Deus, né? Referente ao versículo 4, repetindo, né? E ao redor do trono havia e ao redor do trono havia 24 anciões, ou seja, 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Representando os 24 anciões, refere-se aos 12 patriarcas do Antigo Testamento
e os 12 apóstolos do Novo Testamento, do Evangelho de Cristo. 12 com 12, 24. Os anciãos que estavam arrodeados, os 24, diante do trono de Deus, representa os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos de Cristo, né? E o versículo 8, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas e ao redor do trono, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que era e que há de vir. Deus Trino e poderoso, Todo-Poderoso, buscar a igreja através de seu Filho amado Jesus Cristo, através do Espírito Santo também que está conosco aqui na terra, que seremos arrebatados por Cristo, o Espírito Santo que nos conduzirá. As primícias, que são os mortos em Cristo primeiro que ressuscitarão, serão transformados, arrebatados ao encontro de Cristo, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados e transformados. Arrebatados, viremos para Cristo sobre as nuvens do céu, diante do nosso do tribunal de Cristo, para ganharmos as recompensas preditas por Cristo.